Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-las e recebê-los aqui na Casa da Advocacia e da Cidadania de Campinas, com muita responsabilidade, viu, doutor Ferrari, que a gente pensou, né, em trazê-lo aqui para falar de um tema que tem sido, infelizmente, né, corriqueiro nos grupos de WhatsApp, na nossa vida profissional. Então, nós da diretoria da OAB Campinas, eu, doutor Edilson Oliveira, nosso secretário-geral, agradecemos muito essa oportunidade, porque acreditamos que quanto mais esclarecimentos a gente tem a respeito, né, o doutor falará a vocês de tudo que a OAB São Paulo tem feito para tentar nos auxiliar, né, nisso, lembrando que nós estamos lidando com criminosos, né, com uma atividade criminosa, então, para trazer para a gente realmente todas essas atitudes, né, que a OAB São Paulo tem realizado e se preocupado muito também em redimir, né, enfim, conseguir, quem sabe, terminar, né, com essa atividade criminosa. Agradecer também ao doutor Cláudio Vieira, nosso companheiro aqui de gestão, né, Cláudio, obrigada pela presença. Doutor Rodrigo Prates, também muito obrigada, viu, doutor Leonardo Andreotti, também doutor Gustavo Paviotti, doutor Ciro Valões. Então, agradecer imensamente a presença de vocês. E também dizer que pedimos ao doutor José Carlos que ele viesse, pedimos ao doutor Ferrari que fosse possível trazer, né, a autoridade policial, representada aqui pelo doutor José Carlos, doutor Marcel, da nossa cidade, porque essa interlocução, né, ter o levantamento dos dados lá é muito importante, mas essa interlocução, acho que aproveitar esse momento do nosso encontro presencial e fazê-la, tanto para os doutores poderem dizer para a gente a percepção local, quanto também para a gente se inteirar, né, desses registros, pelo menos que dizem respeito à nossa região, né? E o doutor também, eles vão compor aqui a mesa, e também o doutor Cláudio Ferrari, que nós estávamos conversando aqui, aparentemente são só xarás de sobrenome, não descobrimos ainda um nicho, um parente em comum, né, doutor Cláudio? Que é o nosso presidente de assuntos de segurança pública, sempre muito parceiro, fica comigo lá nos grupos de WhatsApp, a gente indicando o formulário para preencher, dizendo que, né, as medidas que a OAB tem feito. Então, agradecer imensamente a presença de vocês. Eu vou pedir para vocês comporem a mesa, pedir para que a gente os receba com uma salva de palmas também, por favor. Doutor Cláudio, se quiser dar as boas-vindas também. Bom, boa noite novamente a todos aí. Agradecer a presença de todos, agradecer a doutora Luciana pela promoção desse evento, né, porque eu acho que é muito importante. A gente tem visto aí, acompanhado, né, de perto aí os advogados, no modo geral, mas principalmente Campinas, o problema que tem enfrentado com esse golpe, né? Agradecer o meu xará, doutor Ferrari, aí, pela presença, de se deslocar lá de Guarulhos para vir aqui falar com a gente um pouquinho. Agradecer ao doutor Zé Carlos, um grande amigo, parceiro de sempre aí. Doutor Marcel, que também está aí conosco aí, da Polícia do DIG também, e que do lado aqui agora. E dizer que é uma honra poder participar, uma honra poder ajudar. E estou sempre aí com a doutora Luciana, a gente troca muita ideia sobre isso. E o que depender da gente aqui de Campinas, viu, doutor Ferrari, pode contar que aqui nós só temos um apoio aqui, tem um parceiro aqui no que a gente puder ajudar aí, tá bom? Obrigado. Falando que foi em pé, Fazer uma saudação especial aqui à nossa presidente, doutora Luciana, obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme poder estar aqui na sua casa, Campinas, que tem um carinho especial. Sempre frequentei aqui a casa, ainda ali nos idos de 2015, 2014, junto às comissões de direitos e prerrogativas, e a coordenadoria de prerrogativas, sempre interagindo, trocando figurinhas, né? Eu tive a oportunidade no passado de ser presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas em Guarulhos,
e a gente buscava sempre os conhecimentos ali fora, não é? Para que a gente encontrasse saídas e alternativas, para que a gente pudesse buscar o aprendizado, não é? Acho que nós temos que fazer essa troca é importante para que a gente aplique na prática, né? E a gente teve muito êxito durante a gestão e sequência das nossas gestões lá de prerrogativas, inspiradas também em Campinas, Ribeirão Preto, que são fortes frentes de defesa das prerrogativas, assim como a capital, hoje também presidida por uma mulher, nossa presidente Cláudia Bernasconi. Saúdo também o doutor José Carlos, estendo os cumprimentos a toda a Polícia Civil, doutor Marcel também, obrigado pela oportunidade de podermos dividir aqui o assunto, doutor Cláudio, obrigado, doutor Cláudio, pelas trocas de mensagens, pelas configurações, agradecer aos colaboradores aí que estão sempre atentos e dando todo o suporte para nós, né, que dependemos efetivamente, deixar uma saudação especial ao meu parceiro de conselho, doutor Rodrigo Prates, que está aqui conosco, toda a diretoria, todos aqueles que compõem, e o nosso grande apoio também, doutor Paviotti, que compõe a comissão, que compõe a força-tarefa de combate ao golpe do falso advogado, e é o pai da nossa cartilha, já pela sua segunda edição. Obrigado. Aí, e nós temos ali infinitos outros colaboradores, em nome do nosso querido Paviotti, estendo os cumprimentos a todas e todos. Muito bem. Agradeço a presença de todas e todos que estão aqui presentes na sede da UAB e também aqueles que acompanham posteriormente pela gravação, que já sabemos que está sendo gravada. A nossa ideia aqui é trazer o que tem sido feito pela OAB e também abrir para perguntas, para diálogo, para que a gente possa aprender também com as necessidades. Nós temos feito esse trabalho desde janeiro. O ano passado, ainda a Comissão de Direitos e Prerrogativas era a frente maior de abertura e de recebimento disso, inclusive através da comissão do braço do direito previdenciário, por isso o Paviotti, na época, acabou acampando ali para fazer a cartilha, junto com os outros colaboradores, e ali nós tínhamos outras frentes de abertura que buscavam e traziam as comissões. Então, a Comissão de Fiscalização da Profissão, presidida pela doutora Rebeca, também da seccional, era uma fonte de entrada de informações, e também a ouvidoria, presidida pelo Antônio Ricardo, que também. E aí ficava tudo muito solto, sem a gente ter os elementos concentrados. Doutor Leonardo Sica, então, optou por criar a Força Tarefa e me convidou para participar. E aí a Força Tarefa surgiu em janeiro. Nós temos notícias dos golpes desde agosto do ano passado, com a intensificação. Já existiam outras intervenções, mas eram intervenções esporádicas. Aí a intensidade começou a partir de agosto, né? E aí, com a vinda da Força Tarefa, nós preparamos aqui um material. Eu vou só pedir o controlezinho para que eu possa passar aqui as palestras. Eu vou ficar em pé, se não se importarem. Sou meio irrequieto também, viu? Desculpem. E a ideia é batermos um papo. Então, quem tiver dúvida, quiser fazer alguma intervenção, por favor, levanta a mão. E, na sequência, nós teremos também a explanação por parte dos nossos co-palestrantes aqui, Dr. Marcel e Dr. José Carlos. Enfim, então, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Ferrari, eu estou atualmente conselheiro estadual e coordeno a força-tarefa de combate ao golpe do falso advogado no Estado, interagindo aí com todas as subseções. A gente vai falar um pouquinho das repercussões na sociedade, no sistema de justiça e também no direito bancário, né? Faz uma introdução, e é importante a gente buscar essa introdução, porque nós, de determinado momento para cá, tivemos um salto na condição de utilização da tecnologia. Nós tivemos a Covid. Durante a Covid, nós praticamente ficamos dentro dos nossos escritórios ou em casa, trabalhando home office, e não tínhamos mais ali aquela ida ao fórum, ida à OAB, enfim, muito restrito os acessos. E ali eu faço uma avaliação, assim, uma avaliação minha mesmo, né, pelo meu sentir, a gente avançou 10 anos em um. Então, nós tivemos lá em 2019 a pandemia e nós avançamos 10 anos em um. De um dia para o outro, nós passamos a fazer audiências telepresenciais, passamos a ter reuniões telepresenciais. Obviamente que isso existia já, mas ali passou tudo a ser telepresencial, de um dia para o outro. As delegacias de polícia não é?
eu milito na área criminal já há 23 anos, e eu continuei indo aos CDPs, continuei também indo às delegacias, mas sempre com restrições, né? A gente sempre encontrava restrições. Então, nós não imaginávamos que isso poderia acontecer, e eu entendo que isso foi uma ação revolucionária que influenciou diretamente a essa conectividade que nós temos hoje. Hoje a gente avançamos tanto que a gente resolve já tudo pelo smartphone, está tudo na nossa mão. Tivemos aí uma mudança de comportamento. E a segurança, estávamos aqui conversando um pouquinho antes, né, doutor Marcel, talvez não acompanhou o ritmo dessa evolução tecnológica, porque nós ficamos meio que de um puxadinho ali, um puxadinho aqui, né, um ajuste ali, um ajuste aqui, e acabou que a gente não teve condições de evoluir. Hoje já avançamos bastante, evoluímos muito, mas o crime organizado, ele tem ali artimanhas e, assim, eles não fazem nada a não ser praticar crimes, né, e pensar como burlar os sistemas, né? E aí nós temos o acesso de maneira exacerbada a tecnologia, a utilização da tecnologia, smartphones, e também intensificou-se o Pix. Então, hoje você programa ali, você pode fazer um Pix, por exemplo, de R$ 100.000, né? Coisa que a gente nunca imaginava que pudesse fazer do celular, né? Enfim, quando a gente, no passado recente, a gente tinha que ir ao banco, um cheque administrativo, ou um TED, ou um DOC, algo muito mais formal, a coisa foi se tornando muito informal. Isso é bom, ajudou a gente a evoluir, ajudou as coisas a fluírem mais rápido, mas deixa uma janela aberta para a criminalidade, que a criminalidade está ali investindo sobre isso. Então, tudo ficou mais acessível, todas as formas de conectividade ficaram mais acessíveis. Por exemplo, eu milito na área criminal, como eu mencionei, e eu costumava viajar para o interior para ter contato com os presos, né? Os presos, em regra, estão cumprindo penas nas penitenciárias do interior. Hoje já não tem mais isso. Hoje eu já, de casa, faço às vezes do escritório, faço 3 locais que eu levaria, às vezes, um mês para estar resolvendo essa questão, num período da manhã, por exemplo, não é? A facilidade e sem atenção gera o erro. Eu faço essa introdução para que a gente possa dialogar e discutir justamente os porquês das coisas acontecerem, que às vezes a gente não para pensar por que está acontecendo o golpe. O golpe acontece por quê? Porque o usuário, a pessoa, está desatenta, está desligada e está confiando demais em algo. A gente vai falar um pouquinho de algumas variações do golpe e eu faço essa introdução. Então, nós temos ali a facilidade sem atenção gera o erro. Isso é fato. Na pressa, a gente acaba errando, né? Outro dia eu fui fazer um Pix para uma pessoa que trabalha em casa, e aí eu pus o número 11, só que era 13. E o telefone era o mesmo, só que o número era diferente. E a pessoa que recebeu o Pix tinha o primeiro nome da pessoa. Desatenção total. Isso sem pressão de um golpista, sem pressão de um estelionatário ali, né? Fazendo todo aquele roteiro pré-estabelecido de enganação, de convencimento, as pessoas se passando por advogados e advogadas. Faço uma recomendação para que para que nós tenhamos necessidade e atenção de rever todas as nossas ações, porque tudo muito rápido, tudo muito automático, pode passar despercebido. Cuidados com formulários, a gente nunca toma cuidado com formulário, a gente às vezes está na internet, vai lá, preenche o formulário, não sabe nem para onde vai, não sabe nem a fonte que é aquele elemento, aquele formulário. Tem golpes que acontecem a partir dos formulários, com os dados que estão ali, a pessoa retorna, fala, você fez contato lá com a empresa, tal. Recentemente, uma pessoa que me procurou, não foi o golpe do falso advogado, mas caiu num golpe, porque navegando no site, fez uma pré-inscrição, só que era um formulário falso, era um site falso, e aí a pessoa voltou, retornou, olha, tem um desconto especial aqui para você. Dá uma entrada, garante o seu veículo, era um carro elétrico, era um quadriciclo elétrico. E aí você vai pegar essa condição e aí na sequência a gente vai formalizar. Infelizmente, a pessoa estava crente que estava tratando ali, não é, com isso. Então, são variantes dos golpes da internet, não é? Nossos dados são sempre expostos, né? A gente tem aí hoje uma tecnologia muito avançada, né? O celular da gente escuta a gente o tempo inteiro, né? Quem nunca comentou alguma coisa, por exemplo, um carro vermelho de repente aparece ali num banner, num rotativo lá de um site que você está frequentando e vendo. Então, assim,
todo cuidado é pouco, né? Analisar, pesquisar, não clicar em links, não compartilhar, refletir. O maior causador do erro e do equívoco somos nós mesmos. Nós mesmos que damos ensejo a isso. Por quê? Porque a gente vai no automático, confiando no que está ali e fornecendo dados e elementos para que seja expandido a informação. Muitas vezes são usadas para publicidade, que acaba sendo até razoável, mas hoje em dia nós estamos observando que o crime e a criminalidade têm usado muito isso em favor dos golpes. A vida digital deve ser igual à física. A gente tem que desconfiar de tudo, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo, a gente tem que parar, analisar, verificar se é isso mesmo, não preencher. A gente não preenche cadastro na rua. Por que a gente vai entrar num site e vai preencher um formulário? Não é? Enfim, avançamos. Contextualizando agora o nosso problema, falando especificamente desse nosso tema, que é o golpe do falso advogado. O golpe do falso advogado é a ação de um terceiro que já tem em suas mãos elementos tirados dos processos ou dos andamentos dos processos ou alguma informação que muitas vezes ele até pode conseguir na internet. Às vezes nós mesmos damos esses elementos nas nossas redes sociais, fazendo comentários, printando, falando algumas coisas que expõem as nossas informações. E os estelionatários pegaram esse passe, vamos dizer assim, e trabalham com toda a força que a advocacia tem, toda a dignidade que a advocacia exerce durante a sociedade, perante a sociedade e toda aquela energia que nós temos e que somos respeitados pela sociedade. Nós somos aqueles que buscam algo para alguém. E as pessoas estão na expectativa. Muitas vezes, não é só aquela ação, aquele valor que a pessoa vai receber. É o fechamento de um ciclo, é o encerramento de uma causa, de uma ação que durou anos, e ali, naquele momento, a pessoa está extremamente vulnerável. E os estelionatários, então, têm se passado por advogados. São várias as formas, mas a mais comum é a foto do advogado ou da advogada, ou às vezes até do escritório, em um WhatsApp com um número que não é o nosso número. E a partir dali, inicia-se as atividades criminosas. Eles se utilizam de dados reais dos processos e, a partir dali, eles fazem a intervenção junto aos nossos clientes. Então, eles oferecem ali uma ideia, ganhamos a ação, essa é a abordagem inicial. Ganhamos a ação. A pessoa está do outro lado, nem vê que o número não é do advogado, porque é impacto, né? É um impacto, né? E, obviamente, o estelionatário começa a introdução. O estelionatário ele se utiliza de elementos que ele obtém do próprio diálogo com a pessoa. Então, a pessoa acha que o estelionatário sabe da coisa, mas ele tem uma habilidade tamanha no diálogo, na conversa com as pessoas, tendo ali alguns elementos em mãos, que a pessoa acaba contando, soltando, sem querer e sem perceber. Fica impactada, ganhamos ação, nossa, não acredito, acabou aquele processo, finalizamos. E aí começa toda a investida. No passo seguinte, ele coloca uma condição para liberar um valor. Então ele fala, olha, só que eu preciso, para liberar o seu dinheiro, dos seus dados bancários. A pessoa fornece os dados bancários e fala, agora eu preciso que você faça um depósito para que a gente possa acelerar esse trâmite. Nada disso existe. A prestação de contas não é assim, todos nós sabemos. Só que o cliente, muitas vezes, está ali ansioso e acaba caindo e acaba cedendo ao estelionatário. Depois disso, tem mais uma outra situação. Então, nós estamos falando de 3 condições que não existem. O número do telefone não é o do advogado, pagar para receber não é o procedimento. Quando a gente cobra uma custa do cliente, é uma luta para que ele pague essas custas, para recolher uma diligência do oficial, para recolher uma custa, que é um valor simbólico. Muitas vezes é um valor simbólico, mas é uma relutância muito grande. Mas o golpista consegue ali, avançando, 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 tirar o dinheiro. E ele pede para depositar o valor numa conta que não é do escritório. E mesmo assim, a parte cai. Hoje em dia, a gente tem trabalhado
intensamente para que isso chegue à sociedade, chegue à população. Porque a população informada, nós também estávamos conversando ali, a informação vai mudar por completo toda a mentalidade da população. Ainda que existam pessoas que caiam em golpes mais antigos, né? Doutor José Carlos, por exemplo, o golpe do falso bilhete premiado, né? Que tem ali até hoje situações que ocorrem nesse sentido. E essa solicitação de transferência, em regra, ela é feita via Pix. Já tem algumas variantes, a pessoa recebe um boleto bancário com toda a identificação visual de ser um boleto para uma instituição, só que no final das contas ela acaba indo para uma outra conta, um CPF ou um CNPJ de alguém que está ali fazendo e aplicando o golpe. O golpe do falso advogado não está crescendo só em São Paulo, não tem acontecido só em São Paulo, tem acontecido no Brasil inteiro. Então, nós temos índices altos no estado de Minas Gerais, no Nordeste, tem crescido muito no Rio de Janeiro e também agora no Rio Grande do Sul. Nós temos observado que tem existido ali algumas intervenções por parte dos golpistas nesse sentido. O que a gente tem observado é interessante que os aplicadores dos golpes, ou seja, os estelionatários, aquele que faz o contato, em regra, ele tem sido do estado de São Paulo, especialmente da capital de São Paulo. Tanto que as operações que nós acompanhamos, tanto a operação do Rio Grande do Sul, do Ceará, do Distrito Federal, as buscas e apreensões aconteceram em uma região específica da cidade de São Paulo, na Zona Leste. Né? Provavelmente porque ali havia algumas centrais que faziam esse tipo de trabalho. E eles são organizados, muito organizados. Uma das coisas que sempre me perguntam, antes de nós avançarmos, é como é que o golpista descobre os meus dados, por exemplo? A gente não sabe especificamente, mas a gente deduz. Existe vazamento de dados, de senhas, tanto que alguns aplicativos que a gente entra e fala, sua senha está vazada, cuidado, houve um vazamento. Tem outros aplicativos que não demonstram isso. E o golpista, ele também cadastra o nosso CPF, o nossa OAB, em uma das plataformas que muitas vezes a gente não usa. A gente tem observado isso. Então, chegou um caso em que uma advogada que não militava e ela era cadastrada no sistema do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque foi feito um cadastro, validado por e-mail, o golpista entrou, utilizou os dados, sabia o CPF, criou a senha, porque ela não tinha a senha, e ali ele foi obtendo as informações. Ela foi intimada para comparecer à delegacia, doutores, e chegando na delegacia, ela acionou a OAB, nós fizemos o levantamento, ela era vítima tão quanto aqueles que sofreram o golpe. Então, também tem esse lado do advogado e da advogada ser vítima. Por isso é muito importante não só mudarmos as nossas senhas periodicamente, mas conferir o nosso cadastro. Nosso cadastro tem um e-mail que está sempre lá relacionado e que recebe a validação em 2 fatores. Então, tem sempre que conferir se é o nosso e-mail que está lá mesmo, se não tem um outro e-mail cadastrado junto. É muita atenção, porque aquelas linhas, muitas vezes, a gente entende que é só um e-mail, mas o golpista ele sabe utilizar de técnicas que ele cadastra 2 e-mails ali. Então, a gente recebe e ele também. Então, é muito importante revisar o nosso cadastro. O cadastro da OAB, o cadastro do Tribunal de Justiça, o cadastro de outros tribunais aos quais nós acessamos. Né? Hoje em dia, a gente está migrando para o EPROC. Cuidado quando for cadastrar o EPROC, utilize-se das ferramentas. Cuidado em deixar, não preciso confirmar nesse terminal, porque você vai deixar aquilo aberto. É vulnerável. Então, a gente tem que usar a segurança efetivamente, sem preguiça. Essa ação de terceiro, uma modalidade que a gente tem observado, que tem crescido com bastante frequência, porque assim, os doutores vão falar ali, os delegados de polícia vão conversar com a gente depois, eu tenho recomendado, viu que o número não é do escritório, interrompe, não dá assunto para o estelionatário. Não, mas eu sei tratar, eu vou conduzir. Não vai. Ele vai te enganar. A abordagem ela é tão forte, tão fidedigna, que você muitas vezes não vai conseguir sair. Então, interrompe, para e faz contato com o escritório. Né? Fica essa recomendação para vocês passarem para os clientes de vocês.
Eles têm ali, com o diálogo que vai avançando, que a pessoa vai acreditando que está falando com o advogado, chegar a compartilhar a tela do smartphone. Isso é muito simples. Basta enviar um link, a pessoa clica, compartilha a tela e ela utiliza logado no sistema, faz transferência da conta, faz empréstimo, transfere e assim faz aquela devassa na conta. Tem casos que chegam para a gente, a pessoa muitas vezes não tem dinheiro na conta, mas tem crédito e ela gera créditos e ela avança. Lembrando que é muito importante para nós, advogados e advogadas, trazermos essa informação para os nossos clientes. Nós somos responsáveis por municiá-los dessas informações. Por isso, presidente Luciana, nós criamos aqueles 5 pilares que a gente divulga bastante com aquele link, porque ali é uma sequência que a gente tem né, para a gente evitar o golpe, também para a gente utilizar quando cai no golpe. A gente tem recomendado, porque a OAB tem feito algumas campanhas. Então, nós temos lá campanha do falso advogado com imagens. É muito importante a gente ter nas nossas redes sociais, fixado nelas, no Instagram, a gente ainda usa muito Facebook, no LinkedIn. É importante constar ali, porque a rede da OAB não vai atingir, por exemplo, os nossos clientes, mas a nossa rede, que é um derivado da rede da OAB, vai furar aquela bolha e vai conseguir penetrar em outras pessoas que vão saber que existe o golpe. Né? É uma ação propositiva e nossa, que a gente tem observado até aqui. Desde janeiro, nós cadastramos, isso é informação que chega para a OAB. Então, tem muita gente que faz o boletim de ocorrência, que sofreu o golpe, caiu ou não caiu, mas não traz para o nosso formulário. O nosso formulário é um formulário online. Eu estava falando aqui com o doutor Cláudio mais cedo. Esse formulário online, nós estamos fazendo filtros e encaminhando para as autoridades policiais. Então, por exemplo, a Delegacia de Crimes Cibernéticos tem um inquérito instaurado e eles têm o link desse formulário, um link onde ele visualiza os cadastros. E ali ele pode fazer a pesquisa que ele quiser. Né? E a gente tem feito alguns filtros agora e levando as localidades. Então, estivemos na semana passada no delegado seccional em Guarulhos e fornecemos para eles os casos que chegaram para nós de Guarulhos. Sugeri aqui para o doutor Cláudio e a doutora Luciana fazer o filtro, mandar o link para Campinas e encaminhar para as autoridades. O que a gente angaria ali? O formulário, eu confesso, ele tem ali uma certa burocracia de informações, mas é importante porque ali nós vamos fazer, nós não, a autoridade policial, o cruzamento dos dados. Então, o número do telefone do golpista, o print da tela, o número do CPF ou o boleto que foi enviado. Se usou a foto, se não usou a foto, a gente precisa entender como foi a intervenção no golpista. E o número do telefone, tendo ali a quebra do sigilo, pode-se saber, inclusive, de onde saiu ali aquela linha. A gente já também tem observado, doutor Zé Carlos, doutor Marcel, que os golpistas estão utilizando VPNs, né? E aí embaralha um pouquinho mais, mas a gente tem tecnologia hoje para descobrir. Né? Tem um caso que a gente está apurando que tem um VPN indiano. Então está hospedado na Índia, porque a gente sabe que a Índia não troca informação. Né? Mas temos tecnologia para descobrir que, mesmo estando lá, qual foi a origem do acesso. Né? E aí, enfim, nós estamos avaliando e vai ser encaminhado também para a autoridade policial. Por quê? Porque com a quebra desse sigilo, a gente vai chegar. E a gente observou ali que isso tem acontecido com muita frequência. O acesso, né, aos processos do ESAGE e do EPROC, acreditem se quiser, o EPROC acabou de começar a ser implantado e já tem pessoas caindo no golpe através de informação retiradas do EPROC. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O ESAGE, né, no caso aqui eu estou falando do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós estamos no Estado de São Paulo, e as maiores demandas são do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior tribunal, dizem o maior tribunal do mundo, pelo menos em números, né? 82% dos casos. Então, dessa planilha de 3.600 denúncias, 82% delas são provenientes do ESAGE, que a gente sabe que está vulnerável também, porque ele está em fase de mudança, e ali eles nem sequer fornecem para nós os logs de acesso. Então, o EPROC, ele traz, o PJE, ele traz, né, Gustavo? O PJE traz o log, o EPROC traz, o ESAGE não.
Então, isso já dificulta um pouco mais. Mas, nessas intervenções que nós temos, já temos um contato com o Tribunal de Justiça, com a Corregedoria e com as delegacias. Quem solicitar, eles vão remeter. E os logs de acesso é como se fosse a decodificação para chegar em quem está fazendo isso. E aí a gente vai descobrir. Nenhum momento nós conseguimos identificar que um advogado, uma advogada inscrito, regularmente inscrito, que está trabalhando efetivamente, acessou um processo e passou para o golpista. Sempre que a gente checa, o advogado também é vítima. Também foi usado. A gente desconfia, não é? E aí é uma conversa que nós temos ligadas ali a todos os pensamentos, a gente não está aberto e focado só no erro da utilização do certificado ou dos dados do advogado, que também pode haver informação saindo do próprio tribunal, vazado também, né? Enfim, são situações que a polícia tem que chegar, o Tribunal de Justiça recebeu um ofício da OAB São Paulo recomendando que instaure um procedimento interno para apurar se há algum problema nesse sentido e que crie soluções. Sugerimos, inclusive, a criptografia das informações. Custa caro, evidentemente, é um processo diferente. O ESAG está saindo, está descontinuado, mas precisa, porque a criptografia vai dificultar muito mais. Obviamente que o golpista, se tiver ali bem preparado, ele vai descodificar, mas a criptografia pode melhorar. E a gente tem também solicitado, recomendado, que quando o advogado pede a decretação do sigilo, que seja deferido o sigilo e que se afastem as informações as quais a gente entende que são privilegiadas. Isso talvez não vai acabar, mas a gente vai fechando o cerco da criminalidade ou dificultando um pouquinho mais a obter a informação. Nós temos alguns impactos, né, nessa ação sistêmica que é constante, é intensa e que acontece de tempos em tempos. A sociedade, perdas financeiras e abalo da confiança. Exatamente. E é explorada a nossa credibilidade. É explorada toda aquela construção. Isso abala a dignidade da advocacia. A gente tem consciência disso, por isso a gente tem feito esse trabalho de intervenção. Então, ali existem perdas, existem abalos, assim, que muitas vezes impactam. Então, tem clientes que não acreditam que é um golpe, que o advogado tomou realmente o dinheiro, faz boletim de ocorrência, registra lá no TED. Então, e não é o caso. É um golpe de verdade, é um golpe mesmo, a pessoa caiu no golpe. Advocacia, credibilidade afetada, então acaba, né, afetando a credibilidade da advocacia. O sistema de justiça demonstra e expõe a fragilidade, né? Nós avançamos, nós evoluímos, sim, mas nós estamos muito vulneráveis ainda, extremamente vulneráveis. A tecnologia veio para estar ao nosso lado, para aliar. A construção da publicidade das informações veio através de muita luta com a Constituição de 1988, da publicidade dos atos judiciais, só que isso utilizado indevidamente, certamente fere e acaba afetando e facilitando a utilização por parte dos golpistas. O sistema bancário, ele é usado como meio do golpe, então, ou seja, o banco tem feito intervenções, o Banco Central já demonstrou que está atento, criou um mecanismo, nós vamos falar um pouquinho desse mecanismo, e agora criou mais uma ferramenta, então você denuncia o Pix, e esse Pix ele vai ser cancelado se for constatado que é golpe. E foram cancelados milhões de Pix esses dias. Então, ou seja, o Banco Central está atento, mas nós estamos na informação, na era do digital. Muitas vezes os próprios Pix são falsos, né? Qualquer número de telefone, numa conta de um banco digital, numa fintech, ou seja, nós temos aí uma janela aberta e a gente tem que, dentro dessa janela aberta, tentar fazer com que as coisas aconteçam. A informação é tudo, nesse caso. A advocacia não tem poder de fazer investigações, não tem poder de ir atrás desses criminosos, isso é uma função da polícia, mas a informação nós temos como fazer. E nós, pelos nossos escritórios, devemos fazer. Nós temos recomendado que cada advogado e cada advogada, quando assina o contrato, já coloca ali numa cláusula no contrato sobre o golpe do falso, cria uma senha para tratar de valores, registrada no contrato.
Então, quando for falar sobre isso, qual que é a senha? Exija, né? O cliente tem que exigir. E mais, pega um termo à parte, dizendo para o cliente da existência do golpe. Então, são caminhos e meios que nós temos que aplicar. A gente sabe que muitas vezes o cliente pode esquecer naquele momento posterior, mas a gente está tranquilo e assegurado ali de que a informação foi passada. E a gente tem encontrado muita dificuldade com as Big Techs. Então, por exemplo, todos os golpes, a sua grande maioria, não posso dizer todos, mas 90% pelo menos, 98% são através da Meta, que é o WhatsApp. Então, o WhatsApp, ele é algo muito simples, mas também tem uma falha por parte das operadoras de telefonia, que liberam um número de telefone, que não checam se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, e a partir dali gera-se um WhatsApp, que também a Big Tech, a Meta, não confere se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, não tem mecanismo de certificação disso, e aí a pessoa acaba entrando no ar e põe a foto que ela quer, põe o diálogo que ela quer, cria a ferramenta que ela quiser. Então, nós temos encontrado muita dificuldade porque não tem uma resposta efetiva, uma devolutiva efetiva por parte da Meta. Nós estamos falando aqui de uma engenharia social que foi criada, que está sendo desenvolvida, que está sendo colocada e que a gente tem que ficar atento. E nós, como advogados e advogadas, temos que pensar nessa existência que a gente chama de phishing. Uso da credibilidade da advocacia, confiança. Esse é o ponto principal que o golpista trabalha. Ele se passa por aquela pessoa que a pessoa confia. Então, é uma estrutura criada, desenvolvida, muito bem arquitetada, através de organizações criminosas, com roteiros pré-estabelecidos, com ações pré-estabelecidas, sequenciadas, que a gente tem observado, e nós temos que agir. Por isso, todos esses elementos que eu coloquei, eu vou falar dos 5 pilares também em seguida, que fazem parte dessa estruturação que a OAB desenvolveu, para que a gente possa atentar e encarar isso como responsabilidade nossa, de cada advogado, de cada advogada. Dados são extraídos de processos judiciais. Então, ali tem uma camada dessa operação das organizações criminosas que primeiro extrai esses dados, mantém catalogados. Antigamente, quando eu era mais novo, né, os doutores talvez vão lembrar, os dados eram vazados, mas eram CDs, pendrives, né, depois mais à frente, vendidos lá na Santa Efigênia, na região da Santa Efigênia, e distribuídos por aí, né? Mas era físico ainda, né? Ainda tinha aquela história física. Imagina hoje no digital. No digital você compartilha isso no Drive, compartilha isso em qualquer lugar, qualquer pessoa tem acesso, né? Então ficou muito fácil, né, ter acesso aos dados extraídos de formas ilegais. Vazamento de dados pessoais, né? Aqui eu falo cadastros indevidos, já falei sobre isso, para acesso. Então, OAB, TJ, aí eu generalizo, TRT generalizado, aqui nós estamos na TRT da 15ª região, também falo da segunda região, TRF, mas como vocês viram, as informações que chegam para a gente demonstram a vulnerabilidade do sistema que a gente tem hoje para a justiça estadual, porque os golpes não acontecem com intensidade no TRF, no TRT, porque o sistema prevê a identificação de quem está pegando esses dados, né? E aí o rastreamento é muito mais fácil. Falta de resposta básica das Big Techs, então isso tudo faz parte da análise que nós fizemos para constatar qual é a engenharia social que está acontecendo. O Tribunal de Justiça não fornece os logs de acesso, então o advogado que solicita os logs, que quer dar início a uma investigação criminal, que quer levar a conhecimento da autoridade policial, ele não obtém essa resposta. Então, tudo isso é mecanismo de dificuldade. E o argumento é que isso viola a LGPD. Mas não tem nada a ver com isso, porque é o nosso processo que está sendo utilizado. É o nosso dado, é o nosso cliente que tem a nossa procuração. Nós temos procuração deles para fazer essa utilização desses dados. Então, isso tudo vai criando toda uma estrutura, toda uma engenharia social que facilita a aplicação do golpe. Não é um fator, não são 2 fatores, são diversos fatores aos quais os criminosos exploram muito bem. Então, aqui estão os 5 pilares que nós definimos, né? Então, o que a OAB tem feito? Então, a OAB tem tratado
isso de forma extremamente atenta. Nós temos tomado diversas medidas institucionais, nós temos contatado os canais de comunicação das imprensas, nós temos contatado os tribunais de justiça, nós temos contratado as secretarias. Então, por exemplo, temos uma parceria já firmada com o PROCON, que dá amplitude, dá divulgação. Estamos trabalhando agora com o metrô, que é o metropolitano, não só os trens do metrô, mas também os ônibus metropolitanos, que também circulam aqui em Campinas. Então, a ideia é que tenha lá um QR Code para o cara que está no transporte coletivo clicar, olhar, ver, aí ele vai saber o que está acontecendo, por que o golpe está ocorrendo, o que é o golpe do falso advogado. Né? Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma colega de que os bancos estão divulgando isso em suas redes também e nos seus contatos com seus clientes. Atenção, cuidado com o golpe do falso advogado. E isso é uma provocação da OAB. Eu tive recentemente num seminário de direito bancário na Escola Paulista da Magistratura, onde havia ali dirigentes de bancos, né? E a gente oficia os bancos. Então, ou seja, é um trabalho invisível que é feito dedo a dedo, mão a mão, contato a contato, que muitas vezes não é visto, né? E é pouco, porque a adesão da advocacia é que vai fazer a diferença com relação à divulgação da informação, fazer chegar em quem é vulnerável que pode cair no golpe. Então, ali, a comunicação. Então, a comunicação nós temos que colocar nas nossas redes sociais que o golpe existe, qual é a modalidade, qual a forma do golpe, porque nós estamos ali interagindo com as redes sociais. Por que nós vamos ter na nossa rede social o alerta do golpe? E assim, eu recomendo que todas e todos façam isso. Coloquem nas suas redes sociais, coloquem um alerta no seu WhatsApp, tempos em tempos soltam um status, tempos em tempos faz uma publicação. Eu tenho no meu Instagram uma publicação fixada sobre a existência do golpe do falso advogado. Então, qualquer um que entra lá já vê, já fica sabendo. Protocolo de contato. Então, nós temos que criar essa ferramenta interna, esse é o segundo pilar, com os nossos clientes. E isso não pode ser só no primeiro contato que nós tivemos com ele. Faz uma lista pelo WhatsApp, faz uma lista de e-mail, né? Dispara de tempos em tempos a existência do golpe. Dr. Rodrigo Prats, eu recebo de vez em quando, nós temos algumas parcerias, e ele sempre tem sido investido pelos criminosos, ele tem um escritório empresarial, e acaba que 24 vezes, olha só. Pois é. E eu recebo de vez em quando, eu faço parte do mailing dele, eu recebo lá os alertas. Primeiro, avisando, olha, cuidado, não sou eu. Segundo, cuidado com o golpe do falso advogado. Então, vejam, é algo intenso e o cuidado é nosso. A gente tem que encarar isso como responsabilidade nossa, né? E esse protocolo de contato deve ser ali, batido, sistemático, igual o golpista age. Notificação. Então, manter uma notificação ativa. O tempo inteiro a gente tem que estar comunicando, notificando, fazendo, falando. A gente gosta, nós utilizamos muito da palavra. Faz um vídeo, coloca na nossa rede social, divulga nos grupos, grupo de família, e vai divulgando. Um exemplo, nós fizemos uma entrevista, eu e a representante do PROCON, num podcast da OAB, e isso viralizou. Isso se divulgou por todo o Brasil. Todo o Brasil. Então, pessoas de outros estados falaram, chegou aqui e teve mais de 600 mil visualizações. Então, assim, atingiu o nosso objetivo, que é fazer viralizar, fazer com que as pessoas vejam. E uma coisa muito objetiva, a gente está falando nesse vídeo do MED, que é um mecanismo eletrônico de devolução, né? Que é uma ferramenta do Banco Central, mas que é o próprio banco que aplica, né? Documentação. Então, assim, caiu no golpe ou tentou cair no golpe, tem todo um roteirinho para você fazer. Faz o boletim de ocorrência, printa as telas, salva os números, veja qual a conta foi indicada para você enviar o valor, porque não é a conta do escritório, não é o CPF do Pix do escritório. Então, são ferramentas que a gente tem que utilizar. E ali, por fim, o registro oficial traz a conhecimento da OAB. Nós temos o formulário, daqui a pouco eu vou botar o QR Code com o direcionamento para os links, que é muito importante para nós sabermos como está sendo a modalidade. E aí, a OAB, como dito, não tem como fazer a investigação,
mas ela tem como ter os elementos, expandir e levar isso para que as autoridades façam as investigações. Mas olha só que interessante que aconteceu recentemente. Uma advogada foi intimada para comparecer numa delegacia para prestar depoimento, porque a cliente fez o boletim de ocorrência dizendo que ela pegou o dinheiro e não devolveu. Ela já tinha, antes disso, feito a comunicação, né? Então, acho que ela se desentendeu com a cliente, mas tinha lá o registro dentro da OAB, no site da OAB. A gente gera uma certidão com a informação que nós temos previamente estabelecida, checada, porque tem um boletim de ocorrência, e aí a gente gera a certidão e entrega para ela. Ela recebeu a certidão, eu falei, ó, encaminha para o escrivão que te notificou por e-mail, por mensagem, WhatsApp. Ela mandou para ele e falou, ó, cancela, não precisa mais vir, já entendemos, ou seja, já concluiu que aquilo ali era o golpe, né? Obviamente que isso vai depender de escrivão para escrivão, vai depender de delegado para delegado, mas a OAB tem ali uma chancela dizendo, ó, essa situação aqui, ó, é golpe, ela caiu num golpe, ela é vítima. Essa advogada é vítima. E aí resolveu o assunto, sem que tivesse maiores dissabores, né? Ainda assim, falo um pouquinho aqui, agora entrando na questão do MED, né? Nós temos algumas confusões, né? E isso eu senti nas reuniões que eu fiz com a própria Corregedoria do Tribunal de Justiça. Então, direito bancário, né? É necessário reforço na segurança de transações, devolução via MED, Bacen. Porém, tirou da conta, acabou. Não tem mais MED que vai resolver, né? Mas como essas contas digitais, elas muitas vezes têm algum embaraço para sacar o dinheiro, porque não tem banco físico, né? Então, às vezes, nessa que o golpista está tentando manejar o dinheiro, o MED, ele vai seguindo o dinheiro. Então, se passar em 10 contas, 20 contas, vai estar rastreado. E se você acionou o mecanismo, esse valor não sai da conta. Se ele conseguir depois transferir para uma conta para sacar na boca do caixa, com o MED acionado, ele não vai liberar, vai ficar restrito. E aí a pessoa vai poder ter esse dinheiro de volta. Esse mecanismo é do Banco Central. Aí uma confusão que fazem, LGPD. A LGPD não pode ser usada como barreira para a intervenção da advocacia e mesmo da polícia. A polícia ainda tem outros mecanismos, mas eu insisto que o processo é nosso. Nós temos os nossos clientes vinculados a ele. Os dados que estão ali são nossos, estão em nossos poder, né? E a litigância abusiva. Então, também foi discutido nesse seminário que poderia haver uma litigância abusiva. Não, vão haver demandas. Por quê? Porque o advogado, ali a cliente, sofreu o golpe e vai provocar uma ação. Então, nós vamos ter várias demandas. Isso não se confunde com a litigância abusiva, que não é o caso. Mas várias demandas vão surgir. Hoje tem se discutido muito as demandas repetitivas, principalmente com o direito do consumidor, que o Tribunal de Justiça tem apertado o cerco para tentar punir ali, para buscar saber se é realmente uma demanda abusiva por parte de alguns advogados. Esse não é o caso. Então, é muito importante, porque pode haver, no seu caso, no seu escritório, o Prats ali está com 24 demandas, por exemplo, né? Eventualmente, se ele propôs ações buscando indenização ou reparação contra quem de direito, pode ser que ele caia na malha lá do Tribunal de Justiça como demanda abusiva, e não é o caso, né? Então, é muito importante a gente tentar para isso. O MED, então, como eu disse, é um mecanismo eletrônico de devolução. Ali tem um organogramazinho. Sei que todos que estão aqui presentes foram cadastrados. Presidente, se quiser encaminhar o PowerPoint, pode encaminhar, a pessoa vai ter acesso, né? Então, o primeiro passo que a gente recomenda quando a pessoa percebe que caiu no golpe, não vai correndo fazer o BO, não, liga no banco, em primeiro lugar, contesta a operação e pede o acionamento do MED. É a primeira coisa que tem que fazer. O banco vai pedir o BO. Tudo bem, vou fazer o BO, mas já registra aí, contesta. Porque o BO vai ser feito eletronicamente, é um BO que não necessita ir até a delegacia de polícia para fazer, vai fazer digitalmente e depois encaminha o BO. Insiste, e é uma demanda que a gente está trabalhando para que possa ser de imediato reconhecido a contestação. Eu mesmo já, uma vez perdi um cartão, fiz a contestação e não precisei do BO. Eu já contestei, o próprio banco já bloqueou ali e fez o estudo, a avaliação do processo e acabou reconhecendo que as transações eram ilegais.
A instituição, então, quando recebe essa informação, avalia e em meia hora ela faz a comunicação. Então, recebe a informação de que é um golpe, que é uma operação irregular. Ela já comunica a outra operadora. Então, na minha conta, saiu o valor. Na outra conta, recebeu, fez o MED, acionou, automaticamente aquela já vai ser avisada, falou, ó, isso aí está sob investigação. E tem que ser rápido. E aí depois tem um processo um pouco mais lento, até porque tem que dar ali o contraditório, né, a ampla defesa, mesmo que administrativamente. Então, aquele que recebeu o Pix terá os recursos disponíveis bloqueados na conta. Se passou para outras contas, onde tiver, vai estar bloqueado. O caso é analisado em 7 dias e em 96 horas depois dos 7 dias o dinheiro será devolvido. Mas não é que vai ser 7 dias para ver se é, não. Meia hora ele já faz a comunicação. Se nesse processo já for ok, vai liberar. Se não, vai ficar restrito. E é muito importante. É Banco Central, então bcb.gov.br, né? E ali é só colocar também nos mecanismos de busca das redes, você coloca mecanismo eletrônico de devolução, MED, você vai ter acesso a todo o conteúdo. Então ali tem o organograma, né, o processinho, como é que funciona, e funciona. Tem casos que aconteceram, que a Força-Tarefa acompanhou, a pessoa poderia ter perdido R$ 120 mil, com a aplicação do MED, talvez pelo valor alto, a dificuldade de fazer o manejo desse dinheiro, ela acabou tendo os valores congelados ao longo do tempo e voltou ali para a conta dela. Aqui, já caminhando para o fim, prevenção e boas práticas, até porque eu quero muito ouvir os nossos co-palestrantes aqui, que também vão trazer bastante informação para a gente. Prevenção e boas práticas a serem tomadas, orientações da OAB. Como eu já tinha dito, atualizações de senhas, sistemas e cadastros. Então, não basta atualizar a senha. Tem que atualizar senhas, atualizar os sistemas e os cadastros que nós temos nos tribunais. Canais oficiais do escritório. Estabeleça sempre um canal de comunicação e põe no contrato, faz um aviso. Quando você estiver fazendo a divulgação, né, daquela mensagem que eu mencionei, manda lá, ó, fala só comigo. Prestação de contas, a gente recomenda que o advogado não faça pelo WhatsApp, chame no escritório, que ele vai ter que fazer, até para não ter problema ético no futuro, vai ter que fazer ali um menos, um mais, e saber fazer uma depuração dos valores para poder, de alguma forma, ter aquilo resolvido. E ficar 100% no digital, nesses casos, pode ser ruim. Ah, não tem jeito? Faz uma chamada através do Meeting, ou através do Teams, onde você vai ver o seu cliente vai te ver, você pelo escritório mandando para ele, enfim. Nós temos ferramentas e mecanismos para poder vencer isso. Nada de tratativas financeiras por texto, como acabei de dizer, né? Faça contato direto e cuidado com chamadas de vídeo, identificação facial. Então, assim, muitas vezes o golpista também faz uma chamada de vídeo para captar o rosto da pessoa. Não é? A gente estava falando, eu não tenho ainda na força-tarefa nada concreto, mas o doutor Zé Carlos mencionou que já tem vozes sendo produzidas, né? O doutor Paviotti também mencionou vozes sendo produzidas, similares aí à inteligência artificial. Pode falar, doutor. Pois é, olha aí. Seria interessante, doutor Sor, trazer para nós, até para que a gente possa, né, usar de exemplo e entender, porque eu ouço dizer que tem, mas eu nunca recebi. Por quê? Porque a pessoa fala, não, ligou e falou, era a sua voz. Aí pode ser um equívoco. Pode ser um equívoco, né? Tem aquele golpe que começou lá atrás, o golpe da tia, né? Ô, mãe, não sei o quê. A pessoa fica tão assustada que começa a falar, que foi, filha? Que foi, fulana? Aí o golpista já sabe, e aí ele vai trabalhando a informação que ele vai recebendo, né? Então, às vezes, não é a voz, mas parece que é. Mas se tiver, doutor, manda pra gente. Tá? Muito importante. Contextualização final. Então, nós temos que entender, né? Tudo isso, esse golpe. O que é isso? Por que isso acontece? A ideia que a gente traz aqui, além de mostrar tudo que a gente tem feito, tem trabalhado, é colocar toda essa arquitetura, toda essa engenharia que existe por trás do golpe. Não é simplesmente um golpe, nós temos
organização criminosa dividida, bem estruturada, fazendo uma série de intervenções. Nós estamos hiperconectados, né? As instituições, elas são mais lentas que os criminosos. Até que a gente entenda e perceba, né? Por isso que a gente tem que estar atento, tem que estar preparado, tem que estar mobilizado. Criminosos, eles aparentam estar sempre um passo à frente. E aparentam mesmo e muitas vezes estão. Então, é muito importante a gente ter essa união de forças entre magistrados, promotores, advogados, advogadas, polícias e instituições bancárias. Nós estamos vivendo uma crise nesse momento, né? E Bauman sempre já dizia, não são as crises que mudam o mundo, mas nossa reação a elas. Se a gente ficar estático, parando, olhando, nós vamos simplesmente lamentar. Agora, se nós estivermos atentos, conectados à nossa instituição, à OAB, e agindo em conjunto, certamente nós vamos fazer a diferença. Para encerrar, então, combater o golpe do falso advogado é proteger a advocacia, a justiça, o sistema bancário e a sociedade. Aqui estão os QR codes, ali é o formulário que a OAB recebe os dados, né? Então, quem quiser já guardar o link, pode pegar. Onde acessar? Na página da OAB, oabasp.org.br, tem um banner rotativo, está lá como prioridade. Clicou lá, vai para a nossa página, vê tudo que está sendo feito para a comissão, onde a comissão está indo, o que ela está fazendo, com quem ela está tratando. E, por fim, a nossa cartilha, que eu vou pedir daqui a pouquinho para a Carol colocar. Só queria aqui dar os créditos aqui também. Olha só, quando a gente faz a divulgação, então, quando eu falei de a gente fixar na nossa página, a gente tem campanhas que são elaboradas através da nossa equipe de comunicação da OAB, já com foco nisso. Então, são 3 folders que a gente vem trabalhando e outros ali, outras variantes que vão saindo. Então, é muito importante ter isso nas nossas redes sociais. E nós temos toda essa campanha. E aqui, deixar aqui os créditos daqueles que estão envolvidos na comissão, na força-tarefa. Então, eu estou coordenadora, aí tem Emiliana Araújo, Elisângela Baggio, Gustavo Paviotti, Jéssica Santos, Priscila Rodrigues, Rebeca Salmásio, Silvana Brizola, Antônio Ricardo Miranda e os colaboradores da OAB, mais uma vez aqui, em homenagem a Carol, estendo os cumprimentos que facilitam e nos ajudam a evitar e aí poder tornar tudo isso real. Além de todas as 21 regiões que fazem parte do Sistema Ordem, fazem parte disso, recebem informações nossas, e é importante que nós dirigentes e principalmente gestores de ordem, presidente, façamos uma intensidade de campanhas nesse sentido, porque muitas vezes a advocacia está entretida com o dia a dia, com os trabalhos, e acaba ali desviando o foco. Desviou o foco, o golpista entra e leva vantagem. É isso. Agradeço. Só coloca um pouquinho a cartilha, Carol, para a gente mostrar. Nós temos uma cartilha bem sintética, que ficou facilitada aí. O Paviotti fez um resumo dela. Nós tínhamos uma primeira cartilha que já ainda está no ar, viu, Paviotti? Não tiramos do ar, porque era uma cartilha bem repleta. Essa foi uma cartilha mais curta, para que as informações sejam vistas pá, pum, né? Para que a gente tenha facilidade de saber. Então, a gente explica um pouquinho o que é, fala dos 5 pilares. Pode avançar, Carol, por favor. Aí, a gente também pode avançar. Aí eu falo dos pilares, pode ir descendo, né, que foram aqueles que eu coloquei aqui. Foi vítima do golpe, o que fazer? Então, passo a passo do que deve ser feito. Falamos ali do MED, né? Pode avançar. Explica um pouquinho de como fazer. E a gente finaliza ali, tem alguns links, algumas informações, trazendo alguns elementos. Era isso que eu queria trazer aqui para a OAB Campinas, esperando que possa ter atendido as expectativas, me colocando, presidente, à disposição para eventual questionamento e para debates e discussões. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro Eduardo Ferrari, muito obrigada, viu, pela oportunidade, por ter passado aí as perspectivas, né, o que a OAB São Paulo tem ajudado
a concentrar, em especial, essas informações, né? Doutor José Carlos, por favor, vem aqui para passar um pouquinho para a gente da nossa realidade. Eu ponho um suporte do meu roteirinho aqui. Boa noite a todos. Meu nome é José Carlos Fernandes da Silva. Eu sou delegado divisionário da DEIC. A DEIC, porque tem muita gente que confunde, até entre os meios policiais. Tem o DEIC em São Paulo, que é o departamento. Nós é uma divisão do nosso DEINTER 2 de Campinas. E eu queria, primeiramente, agradecer o convite, doutora Luciana, doutor Cláudio, parabenizar também pela excelente palestra. Sobrou muito pouco para a gente falar, né, doutor Marcel? Viemos aqui para complementar, mas viemos aqui, acabamos assimilando muitos conhecimentos, né? E então, é com muita satisfação, muito orgulho nós recebemos esse convite para falar um pouco do golpe do advogado sob a ótica da Polícia Civil, que nós temos feito, né, em relação a esses problemas, né? E até como eu falei da DEIC, eu vou fazer uma breve apresentação. A DEIC, nós temos dentro da nossa divisão, temos a Delegacia de Investigações Gerais, que é a DIG, que é onde o doutor Marcel é o delegado titular. Temos a DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, que apura os crimes de tráfico de entorpecentes. Temos a DHPP, que é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que apura os casos de homicídio e desaparecimento de pessoas. E temos o nosso grupo operacional, que é o GOI, que é o antigo Garra. E dentro da DIG, nós temos ainda o SECODE, que é o setor de combate aos crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E esses casos do golpe do advogado, como os outros estelionatos eletrônicos, são apurados concorrentemente. A DIG apura, mas os casos de maior complexidade, porque a competência é concorrente com as demais unidades, com os distritos policiais, que também apuram. Então, os casos de maior complexidade, então, são apurados lá pela DIG. O certo é que na pandemia, o que aconteceu? Os veículos pararam de circular, as pessoas ficaram muito em casa, ah, o dinheiro parou de circular, e muitos dos criminosos, né, que agiam na modalidade de furto e roubos, eles migraram para os crimes eletrônicos. E passou a pandemia, eles também entraram em home office, né, começaram a trabalhar em casa e parece que continuaram e até se aperfeiçoaram, né? E viram que a modalidade de crime é menos dispendiosa, menos arriscada, né? E até porque hoje as redes sociais, o uso de aplicativos de conversa, WhatsApp, Telegram, ele se popularizou muito, né? Desde a mais simples dona de casa até o grande empresário, todo mundo tem seu celular. E isso foi um facilitador para esses golpistas, né? Estima-se um estudo recente aí que de 2018 para cá, no Brasil, os crimes eletrônicos, estelionatos subiram em 400%, praticamente explodiram. E para se ter uma ideia também, nós falamos do golpe do bilhete premiado, né? Até hoje as pessoas ainda caem no golpe do bilhete premiado. O que dirá do golpe que tem um pouquinho mais de sofisticação, né? O golpe do advogado, o mecanismo, mais ou menos assim, o doutor já deu uma exposição sobre isso, mas eles procuram os dados das vítimas em sites dos tribunais. Depois eles se passam por advogados, né, informando as vítimas os dados dela e da ação para dar uma aparência aí de credibilidade. O contato geralmente é feito pelo WhatsApp. Eles enviam uma documentação falsa a respeito do recebimento desses valores decorrentes da ação, visando, então, iludir a vítima. E, por último, então, é a exigência do pagamento antecipado, né, que é os custos honorários, impostos, como condição para receber o valor. A investigação do crime do falso advogado não é das mais complexas, mas até depois na fala do Dr. Marcel, os senhores vão ver as dificuldades que nós encontramos, né? Por exemplo,
o número, primeiro a demanda, né, que aumentou muito, é enorme na banda desses casos, o nosso reduzido número de policiais com especialidade. A dificuldade de nós recebermos informações, às vezes umas informações até nem tão sensíveis das instituições. A morosidade do judiciário também é um complicador e muitas vezes até a própria falta de interesse das vítimas na apuração. Bom, como evitar o golpe? Eu acho que a arma mais eficaz, até na exposição do Dr. Ferrari nós vimos, é a divulgação. E a OAB já vem fazendo isso com muita propriedade, pelo que nós vimos por aqui. E então eu acho que seria isso realmente é importante passar para o cliente a informação, às vezes até no contrato, hoje tem que se aperfeiçoar dessa forma. Fez o contrato, já põe um aviso ali, já dá na mão dele um aviso nesse sentido, que ninguém vai entrar em contato pelo WhatsApp, passando informação de processo ou pedindo dinheiro antecipado, né? Porque eu penso que, para nós, da Polícia Civil, melhor do que investigarmos um crime é evitar que ele aconteça. E só com a divulgação, com alerta, isso é possível. Então, antes de passar a palavra então para o doutor Marcel, eu queria passar um vídeo, isso eu gravei acho que uns 4 meses atrás. Eu tenho vários vídeos de golpes no meu Instagram, se alguém tiver interesse, é José Carlos _Fernandes Delegado. Eu falei numa fala mais acessível ao público comum, que é direcionado realmente à população. Era uma ação inicial de andamento. Você vai receber uma mensagem se fazendo passar pelo seu advogado, dizendo que você recebeu uma sentença favorável e que o valor vai ser depositado. No entanto, ele pede que você transfira um valor correspondente à taxa de impostos, honorários advocatícios, mas não caia nesse golpe, confirme, compareça até o escritório de advocacia para confirmar se efetivamente houve essa vitória na justiça e se efetivamente você vai receber esse golpe. E se você cair no golpe, providencie cópia de tudo, das conversas, dos recibos de depósito e compareça na delegacia mais próxima de sua residência, ou então registre o boletim de ocorrência eletronicamente pela Delegacia de Economia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então é isso, doutor Marcel. Doutora Luciana, presidente da OAB, muito obrigado pelo convite para a Polícia Civil poder participar dessa noite muito importante. Doutores Ferrari, doutor Cláudio e doutor Eduardo, parabéns pela brilhante explanação. Doutor José Carlos, meu chefe, obrigado pela oportunidade também de poder vir aqui trazer alguns conhecimentos sobre o tema. Essa pequena palestra que eu montei, ela não se refere exatamente ao combate ao golpe dos advogados, mas ela tem um recorte dentro disso. Então, eu vou tentar passar de uma maneira bem rápida, porque eu previa já isso, e muito do que o doutor Eduardo falou também consta dessa apresentação. Então, foi algo que foi montado sobre os crimes cibernéticos e os reflexos no cotidiano das pessoas. Nós vivemos atualmente no que se denomina era pós-moderna, que foi um conceito que, na década de 1960, então visionário canadense Herbert Marshall McLuhan previu que o mundo se transformaria em uma aldeia global, ou seja, as fronteiras geográficas deixariam de ser um empecilho para os fluxos internacionais e transcontinentais de informações, serviços, mercadorias, capitais e pessoas. Talvez em 1960 isso daí pudesse ser algo utópico, né, inimaginável, mas o que nós vivenciamos é exatamente isso atualmente.
Todos esses equipamentos fazem parte do nosso passado e mais alguns outros poderiam constar aí. No entanto, com essa evolução, tudo isso foi substituído por um único objeto, que é o nosso telefone celular, né? Ele é hoje a nossa carteira, praticamente, né? Então, nós temos que cuidar da nossa vida digital, como foi dito pelo doutor Eduardo na sua explanação. Para termos uma ideia, o doutor José Carlos falou isso também, né? Em 2018, 51% da população mundial tinha acesso à internet. Em 2022, já esse número havia subido para 63%, e no Brasil, apesar de ser dito é um país subdesenvolvido comparado com os outros locais do mundo, em 2000, ou seja, há 5 anos, 90% dos lares brasileiros já estavam conectados à internet, né? Então, todas as classes sociais têm acesso à rede mundial de computadores, e não há dúvida, nós podemos afirmar que a internet provocou, pelo menos nos tempos modernos, a maior revolução econômica, cultural, social da história, né? Claro, a energia elétrica no passado foi algo muito mais revolucionário, mas hoje em dia não existe vida se não houver a internet. E a mudança na forma de vida em sociedade, obviamente, passou pela pandemia Covid-19, e não se sabia o que iria acontecer após a pandemia. Mas uma coisa era certa: o modo de vida em sociedade jamais seria o mesmo. E todo invento que agrega progresso, ele sempre é explorado por uma parte da sociedade por uma finalidade ilícita. E não foi diferente quando houve a eclosão da pandemia. Surgiu de forma exponencial o e-commerce, que é o comércio eletrônico, com uma vultosa movimentação financeira através da rede virtual, porque ninguém podia sair de casa, ninguém tinha como fazer pagamentos, então tudo passando por pelo direito bancário, por assim dizer, né? E os criminosos veem essas janelas de oportunidade e aperfeiçoaram as fraudes cometidas, migrando para a internet como o principal palco para o cometimento desse tipo de crime. Para termos uma ideia de números, em 2019, 70 milhões de brasileiros foram vítimas de ilícitos cibernéticos, um prejuízo superior a 20 bilhões de dólares, e o Brasil é o segundo país do mundo em perdas econômicas por ataques cibernéticos. Perde apenas para a China, por incrível que pareça, né? Às vezes o feitiço vira contra a feiticeira, né? E os estelionatos cometidos por meio eletrônico, como o doutor José Carlos apontou, tiveram quase 500% de aumento, e já passou de mais de 1 milhão o número de roubos, ou seja, hoje acontecem muito mais fraudes virtuais do que roubos em crimes de rua, né? O que é um crime cibernético? Podemos aqui ficar a noite inteira discutindo conceitos, mas peneirando e trazendo o que é básico para poder definir, seria um crime praticado por meio de dispositivos informáticos, seja por meio do computador, seja por meio do celular, conectados ou não à internet, né? Porque ele pode ser praticado de uma maneira eletrônica, mas não necessariamente conectado à internet. Ou seja, o crime cibernético é o crime praticado no ambiente tecnológico. E a doutrina traz uma subdivisão entre o crime cibernético próprio e o impróprio. O crime cibernético próprio são aquelas modalidades que só existem, só podem ser praticadas através do ambiente virtual. Por exemplo, a divulgação de cena de nudez envolvendo adolescentes, ela só pode ser divulgada através daquela forma. Invasão de dispositivo informático, que é um crime recente, né, introduzido no Código Penal, só por essa maneira.
Mas a grande maioria dos crimes são os crimes cibernéticos impróprios, que são os estelionatos, furtos e o que a gente vê hoje em dia, inclusive tráfico de drogas, tráfico de armas. Se nós formos pensar em Deep e Dark Web, tudo isso acontece, né? É muito importante pontuarmos que a segurança pública, principalmente as pessoas leigas, pensam que é apenas um dever do Estado e relegam ao Estado toda a responsabilidade para cuidar da segurança delas próprias. No entanto, os senhores muito bem sabem que é um direito dos cidadãos, porém também é responsabilidade de todos, inclusive de nós, quando estamos despidos da nossa função, seja de policial, seja advogado, nas nossas atividades cotidianas, na nossa vida social, nós temos que também prezar por essa responsabilidade e, inclusive, os senhores também, com os seus clientes, têm essa responsabilidade, como foi muito bem explanado aqui, de evitar que as pessoas sejam vítimas, ou seja, colaborando diretamente para a segurança pública. É importante aqui nós trazermos um conceito da vitimologia, né? Que dentro da criminologia, com o passar do tempo, foi sendo o criminoso deixou de ser o ponto principal, né? O principal personagem da persecução penal, e a vítima passou a ganhar uma importância muito grande no que se refere à análise do seu comportamento, a sua personalidade, as consequências do crime para ela e, o que é mais interessante, no caso dos crimes cibernéticos, a interação dela com o agressor. E são listadas pelos doutrinadores vários tipos de vítimas. E a gente destaca aqui o que é mais interessante nesse recorte dos crimes e das fraudes virtuais, a vítima menos culpada ou vítima por ignorância, que é aquela que, por falta de atenção, se coloca numa situação de risco, facilitando a ocorrência do crime. No que se refere aos crimes virtuais, aqui nós poderíamos citar, por exemplo, quem não se acautela em tomar o devido cuidado com o seu computador, com o seu telefone, com o seu smartphone, sem passar os antivírus, enfim, se expondo de forma a que os criminosos possam se aproveitar dessa situação. E existe a vítima tão culpada quanto, ou a vítima voluntária, que é aquela que participa ativamente do crime porque ela busca um benefício próprio. É o estelionato no torpeza bilateral que o doutor comentou conosco aqui um pouco antes do início dessa palestra. Então, os próprios clientes dos senhores almejam, né, o resultado do processo, o benefício patrimonial em si, e acabam por colaborar ou de uma maneira não tão efetiva, mas às vezes também de uma forma direta, e isso é fundamental para que o crime venha a se consumar, ou seja, sem essa participação, o golpe não se concretizaria. Existem diversos tipos de golpes aí que a gente tinha elencado, isso daqui não é o tema da palestra em si, mas tem aqui também essa passagem muito importante do WhatsApp, porque, como o doutor disse no levantamento dos dados, a maioria dos golpes de falso advogado passa fundamentalmente pelo WhatsApp, né? E quando as pessoas vão na delegacia falar que o WhatsApp delas foi clonado, que ela recebeu, ela só conta a parte da história que lhe convém, ou às vezes ela nem sabe como o WhatsApp dela foi clonado, né? E isso é muito importante nós esclarecermos, e até para que os senhores possam passar para os clientes. Como que normalmente ocorre a clonagem do WhatsApp? Ou é um número qualquer que as pessoas habilitam e usam uma foto
dos senhores, que pode ser obtida através das fontes abertas aí na internet, ou tem uma engenharia um pouco melhor, que ocorre com uma participação direta da vítima, porque ela recebe um anúncio de algum serviço ou de algum produto numa plataforma eletrônica, e quando ela começa a interagir, muitas vezes até fazendo uma compra, algo que ela presume que seja lícito, ela recebe por SMS 6 dígitos, que são dito para ela que é fundamental o fornecimento desses 6 números para a continuidade desse processo. Quando ela fornece isso, esse golpe é chamado de SIM swab, tá? O golpista se passa por um funcionário de uma plataforma, alguma coisa assim, pede esse código, e assim que a vítima fornece, o golpista acessa absolutamente tudo do telefone dela à distância, né? Então ele desvia para ele todos os contatos das pessoas conhecidas, e aí ela pode passar a solicitar dinheiro utilizando os mais variados argumentos, no caso aqui, o golpe do falso advogado. Então, isso é muito importante que as pessoas se atentem quando elas estão fazendo qualquer tratativa, né? Verificar se é autêntica a mensagem e não fornecer qualquer tipo de dado estranho. Mas uma coisa muito fácil para evitar o golpe do WhatsApp hackeado é a confirmação em 2 etapas no celular, né? Isso é facilmente ativado. Isso já minimiza em muito a possibilidade de ter uma clonagem, um hackeamento do WhatsApp. São outros golpes diferentes aqui que não vem ao caso, mas o doutor Eduardo falou do phishing, e isso acontece muito também no golpe do falso link, né? Que as pessoas recebem e-mails, SMS, WhatsApp, Facebook, qualquer coisa nesse sentido, e ali clicando ela se torna absolutamente exposta. Então, os clientes dos senhores, quando são vítimas de um golpista, muito provavelmente eles passaram por algum outro tipo de golpe antes, até chegar no golpe do falso advogado. Eles operaram nas redes sociais, no comércio eletrônico, em alguma dessas modalidades de golpe, às vezes não tomaram prejuízo, mas ficaram numa posição de vulnerabilidade virtual que levaram a serem vítimas posteriormente do golpe do falso advogado, né, que foi mencionado de uma forma muito singela. E tem dicas de seguranças básicas, de não deixar senha gravada de serviços financeiros no celular, saber os canais oficiais das instituições, né? Então, quando um cliente de vocês, dos senhores, receber qualquer contato, é importante saber, né? É do banco, contate a agência, contate o escritório, efetivamente, né? Não passar informações, o uso de sites e aplicativos oficiais, isso é muito importante. Às vezes a gente quer comprar um livro e coloca lá Código de Defesa do Consumidor comentado. Vai aparecer uma série de ofertas lá e vai ter uma, por exemplo, aí de algum site interessante. Só que o ideal é não clicar naquele anúncio, ver qual é o site e aí sim entrar nesse site, mas não através daquele anúncio. Entrar novamente na internet e aí sim buscar aquele produto no site oficial. Verificar a reputação das plataformas antes de comprar, né? Mensagens e e-mails enganosos. Os boletos é algo muito importante, porque tem muitos golpes do falso advogado,
em que, inclusive, é encaminhada uma DARF para pagamento. Então, as pessoas acreditam realmente que é o advogado ou alguém do sistema de justiça que está encaminhando. Porém, na maioria das vezes, esse boleto é falso. Ele é um DARF, ali, esteticamente. No entanto, os dados, o código de barra do beneficiário não tem nada a ver com o advogado e nem com o sistema de justiça, né? Então, essas dicas de segurança são básicas. Em termos de rede social, por óbvio que todo mundo quer fazer a sua propaganda, até dos serviços prestados, mas antes de postar alguma coisa, é muito importante pensar bem se aquilo ali vai agregar, né? Eh, Normalmente se sugere que as redes sejam fechadas, né, não sejam abertas, e não acreditar em tudo que se vê nas redes sociais, porque hoje em dia a inteligência artificial molda uma série de postagens que são absolutamente inverídicas. Ou seja, o senso crítico de nós mesmos é muito importante, ele é essencial. Essa cartilha de segurança da internet, ela é interessante, tem esse link aí, e a gente costuma sugerir que sejam examinados para se. Aí tem tudo e ela é atualizada sistematicamente para trazer aí o que é mais importante em termos de segurança virtual. Eh, Esse guia de prevenção que foi feito pela Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil é mais referente a computadores, né? E ele prevê ali os status e o que a gente tem que ter no nosso computador de sistemas, de proteção mínimos para evitar que a gente possa ser vítima de alguma coisa. É, Aqui tem alguma coisa de e-mail, de telefone, mas não tem ligação com efetivamente os golpes. E sempre a mensagem é que quando o milagre for muito grande, o santo tem que desconfiar, né? É, e só para finalizar, o doutor Eduardo falou da de como os criminosos atuam, principalmente obtendo dados aí através de ESAGE, EPROC, mas nós tivemos alguns casos também em que o acesso era feito pelo Jus Brasil, né? E era interessante porque o advogado nos relatou que os clientes deles que estavam recebendo os contatos falsos, eles eram exatamente a ordem de processos daquele advogado no Jus Brasil, ou seja, conseguiram acessar o Jus Brasil e o golpista ia simplesmente pulando de linha em linha de processo. Então, é outro canal também que os criminosos se utilizam e tanto o doutor Eduardo como o doutor José Carlos disseram, na realidade, a gente fica muito refém das operadoras de telefonia, dos provedores de internet e dos bancos no que se refere ao fornecimento de informações. E quando recebemos, muitas vezes elas não são completas, é, e elas vêm tardiamente. Então, é muito importante. Esses golpes acontecem há muito tempo, os crimes cibernéticos, mas chegou num ponto que tocou uma classe muito importante e talvez a classe mais independente, mais nobre no que se refere à luta pela própria independência do Brasil, que são os advogados. E eu acho que toda a gestão, toda a injunção junto aos órgãos controladores de dados deve ser levada a efeito pela OAB, porque se está lesando os senhores e os seus clientes,
lesa há muito tempo a população em geral, que não tem toda essa capacidade, toda essa capilaridade de informações e de instrumentos à disposição. Então, a gente sofre no dia a dia para obter informações que possam dar supedâneo à continuidade das investigações. Então, o doutor, quando participar das reuniões com os órgãos detentores de informação, eu acho que é fundamental tocar nesse ponto. E, para finalizar, quando os senhores forem vítimas ou os advogados forem vítimas de algum caso, né, ou seus clientes, acho que a participação dos senhores na investigação ela é fundamental. Os senhores são muito mais do que vítimas, os senhores são colaboradores e cogestores da investigação, como se fossem verdadeiros assistentes de acusação, porque a participação e as informações que os senhores vão levar para as delegacias de polícia vai ser fundamental para o sucesso das investigações. Obrigado a todos e nós ficamos à disposição nas delegacias aí para o que tiver ao nosso alcance. Muito obrigado. Obrigada aos doutores. Não sei se algum doutor ou alguma doutora querem fazer algum comentário, alguma observação. Eu mesma já sou. Foram 24 tentativas, Rodrigo, com números diferentes. Eu acho que o máximo que a gente traz de informações, né? Eu faria um comentário que eu percebo muitas vezes assim dos nossos eventos, dos nossos contatos aqui na UAB, né? Eu acho que o advogado ele precisa trazer o cliente para o seu lado. Então, assim, o antecipar-se, na verdade, gente, até a questão da senha do processo. Porque às vezes o cliente fala assim, como é que eu faço para acompanhar? Olha, é só o senhor fazer um balcão virtual, ou vai lá no cartório, pega a senha do processo, o senhor vai conseguir entrar no sistema do TJ, vai conseguir acessar, porque daí ele vira aliado, né? Nós, pelo menos, né? Pelo menos ele sabe o que está acontecendo, ele vai ver que está meio sincronizado aí, né? O que estão falando para ele e o que e o que está acontecendo efetivamente no processo. Lógico, desde que ele tenha, né, esse domínio, que ele consiga realmente realizar esse acesso, né? Por causa da gravação, pai, né? Boa noite a todos. Eu sou advogada na área de família, então eu tenho assim muito conteúdo particular da vida dos clientes. Envolve tanto documentos, massa patrimonial, como também a parte financeira. E é muito comum entre os familiares que estão em litígios perguntar como é o andamento do processo e pede para que eu atualize os últimos andamentos mandando pelo WhatsApp. Eu não faço mais isso. Então, eu oriento o inventariante ou o autor da ação em outros tipos de ação que não seja o inventário, que ele se dirija à vara no fórum, no horário identifico lá, né, da 1 às 5, e peça uma senha particular para ele. Ela é temporária, mas vai atender a necessidade naquele momento. E me coloco à disposição para dar alguma orientação ou explicação do conteúdo do material que ele absorveu ali. Então, essa é uma orientação que eu passo e cortei o WhatsApp. Não tenho mais informações por ele. Rodrigo. Boa noite, doutora Luciana, parabéns a você e a sua diretoria, assim como o doutor Ferrari, conselheiro, demais palestrantes. 24 é um número que assusta, mas nós contabilizamos isso. E a primeira tentativa de golpe veio numa quinta-feira à noite, onde nós não tínhamos ainda uma listagem dos e-mails dos clientes, nós não tínhamos um contato direto para o WhatsApp desses clientes, porque nós tínhamos isso separado em sistema, não planilhado, com acesso rápido. E ali nós criamos um plano de ação. Nós criamos
um e-mail padronizado sobre essas informações, vídeos institucionais também no escritório. E hoje, a cada nova tentativa, que ocorrem em especial nas quintas-feiras e nas sextas-feiras, a última há 8 dias, na sexta retrasada, ela foi sexta-feira, 5:30 da tarde, horário que o escritório já está fechado. Então, não há ninguém para confirmar essa informação, se é real ou não é. E agora a gente manda um e-mail padrão. Olha, esse número está se passando por nós, tome cuidado. O Dr. Ferrari fez uma campanha muito bacana na rede social, onde ele convidava advogados a gravarem vídeos falando na sua rede sobre o golpe do falso advogado. E nós conseguimos uma grande movimentação no Instagram, conscientizando as pessoas sobre esse golpe, e fica até a sugestão para a subseção, para que a gente possa ter um grande movimento na rede. Uma outra ação que nós tomamos também, como dito pelo Dr. Ferrari, não só a alteração do contrato de honorários, porque dificilmente o cliente lerá todo o contrato, então será uma segurança para nós, mas do ponto de vista prático, talvez ele não tenha aquela ciência imediata do golpe. Nós criamos uma declaração apartada com relação a isso, colocando que os contatos são apenas pelos números tais e tais, que as contas são apenas as de titularidade do escritório e que ele está ciente que acontece esse golpe na praça. Dos 24 números que se passaram por nós, 4 pessoas caíram no golpe, ainda assim 4 caíram. Nós ajuizamos ações com relação a isso e demos o suporte, mas a lição que fica é que não importa o tamanho do escritório, isso vai acontecer. É uma grande equipe aí que está trabalhando e até simultaneamente. Nós tivemos 2 quadrilhas juntas trabalhando. Então, uma na parte da manhã e outra à tarde. É uma coisa surreal de trabalhar, né? Então, eu acho que essa questão da rede social é muito bacana de trabalhar, Luciana. Se a subseção puder fazer isso, vai ser muito, muito legal. Eu agradeço a dica, Rodrigo. Nós temos a comissão de fiscalização da atividade também, profissional. Então, né, algo que eu vou levar para eles também, para que a gente, enfim, encampe, né, essas tentativas, o máximo de informações possíveis, e para a gente tentar coibir mesmo, né? E não, enfim, conseguirmos não só colaborar com todas as atividades que são feitas pela Polícia Civil, mas também para evitar mesmo, né, que se dissipe, né, esse tipo de golpe, ou enfim, que eles possam ser o máximo possível retidos, né. Bom, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de ouvi-los, doutor Eduardo, doutor José Carlos, doutor Marcel. As portas da OAB estão sempre abertas, né? Eu, o Edilson, doutor Cláudio, aqui tá difícil, que é Cláudio Ferrari, Eduardo Ferrari, Cláudio e Cláudio. Tá difícil aqui. Doutor Ciro, doutor Ricardo Prates, doutora Aparecida, doutor Gustavo, muito obrigada pela participação de vocês. É realmente muito importante que a gente possa ter esse espaço e ocupado dessa maneira, né? Com tantas informações. A gente sobe também para o YouTube da subseção, por isso que a gente pede autorização antes, para usar também essa forma de divulgação, viu, doutor Rodrigo? Agradecer imensamente a Caroline, que